Olá, boa tarde a todos. Hoje nós vamos resolver dois exemplos de equação exponencial. No primeiro, exemplo A, 2 elevado a x é igual a 1 sobre 32 avos. Como que eu resolvo isso daqui? A ideia da equação exponencial é igualar as bases, né? Quando a gente fala equação exponencial, é porque a incógnita x ela está no expoente. Por isso, equação exponencial. Tá. A ideia então é igualar as bases. Então esse 32 pode virar uma base 2. Como que eu faço isso? Vou fatorar o 32. Então vou copiar aqui embaixo no cantinho o 32. E vou dividindo ele por 2. Por que eu vou dividir ele por 2? Porque eu quero transformá-lo numa base 2. 32 dividido por 2, 16. Dividido por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Quantas divisões eu fiz? Quantos 2 eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 2 elevado a 5. Tá? Então eu posso substituir o 32 por 2 elevado a 5. Então vai ficar assim, ó. 2 elevado a x é igual a 1 sobre 2 elevado a 5. Correto? Agora eu preciso aplicar uma das propriedades da potência que vocês viram no 8º ano, 9º ano. Tá? Então qual é essa propriedade? Essa daqui, ó. A elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. Então, essa é a propriedade que a gente precisa, tá? Sempre que eu tenho essa fração, eu posso subir tudo isso daqui, e o meu expoente, que é positivo, quando você sobe tudo isso, ele fica negativo. Então, eu vou aplicar essa propriedade da potenciação. Então, vem aqui para o nosso exercício, né? Aplicando essa propriedade. Aonde está 2 elevado a 5, eu posso subir isso daqui. E esse expoente que é positivo, quando você sobe, ele fica negativo. Então, vai ficar assim, ó. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a menos 5. Certo? Igualei as bases. O que eu posso estar fazendo agora? Posso cancelar as bases. Cancelando as bases, o que me sobra? Os expoentes. Quais são os expoentes? X é igual a menos 5. Tá aí. Descobrimos o valor do x. Tá? Agora vamos para o exemplo B. No exemplo B, o que acontece aqui no nosso exemplo B? No exemplo B, nós temos um decimal, 0,5. Né? Esse decimal, primeiramente, eu vou transformá-lo em uma fração. Como que eu transformo 0,5, né, que é meio, em forma de fração? Como que eu faço isso? Copia aqui, ó, vou fazer ele aqui embaixo, tá? Então você copia aqui 0,5, vamos transformá-lo em uma fração. Como? Esse 0,5, conhecido como 5 décimos. Por que 5 décimos? Após a vírgula, eu só tenho uma casa decimal. Então eu copio o 5 e divido ele por 10. Por que por 10? Já que eu só tenho uma casa decimal, eu divido por 10, pensando sempre na base 10. Por que 10? Porque só possui um zero. Se aqui, após a vírgula, eu tivesse duas casas decimais, eu ia ter que dividir por 100. Se eu tivesse 3 casas decimais, eu ia ter que dividir por 1000. Tá? Então ficou 5 sobre 10, 5 décimos. Correto? Agora eu vou transformar isso na minha fração irredutível. Como que eu faço para transformar na fração irredutível? Eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador, o de cima e o de baixo, por um valor em comum, em que ambos dê para ser dividido, tanto em cima quanto embaixo. Então eu vou dividir por 5 em cima e por 5 embaixo. Quanto que é 5 dividido por 5? 1. Quanto que é 10 dividido por 5? 2. Então ficou 1 sobre 2. Então vem aqui,
Aonde está 0,5, você vai substituir por 1 sobre 2. Então vai ficar assim, ó. 4 elevado a x é igual a 1 sobre 2. Correto? Estamos lá, estamos chegando lá, né? A ideia aqui agora é transformar esse 4 numa base 2. É possível transformar o 4 numa base 2? Sim, pensando na potenciação, 4 pode ser escrito como 2 elevado a 2. Tá, então como que eu faria isso? Ó, vamos aqui embaixo. Nesse cantinho aqui, ó, vou copiar o 4, né? E vou fatorar o 4, que nem nós fizemos no exemplo anterior. Esse 4, ele é divisível por quanto? Por 2, né? Por que eu estou dividindo por 2? Porque a base aqui em cima é 2, né? Aqui é um 2, então eu quero transformá-lo numa base 2. Então eu vou dividir o 4 por 2. Então, quanto que é 4 dividido por 2? 4 dividido por 2 vai dar 2. Dá para dividir por 2 ainda? Sim. Que vai dar 1. Quantos 2 eu tenho? 2. Eu fiz duas divisões. Então eu tenho 2 elevado a 2. 2 elevado a 2. Então, no lugar do 4, eu posso substituir por 2 elevado a 2. Volto aqui para o meu exercício, ó. Aonde está o 4, eu vou substituir por 2 elevado a 2. Tá? Então, bem aqui nesse 4 aqui. Substituindo, vai ficar desse modo. 2 elevado a 2, coloca entre parênteses, tá? Tem um x aqui, é igual a 1 sobre 2. Agora, o que eu tenho que fazer? Vou multiplicar os meus expoentes, ó. Esse 2 vai multiplicar esse x, né? Pela propriedade da potência também, que é a propriedade potência de potência. Então, 2 multiplica o x. 2 vezes x dá 2x. Então, fica 2 elevado a 2x é igual... Aqui, eu já posso subir esse 2. Como que eu faço isso? Qual é o meu expoente aqui no meu 2? Aqui é 1, ó. Tem um 1 aqui no expoente. Então, subindo isso daqui, aplicando aquela definição que foi aplicada no exemplo anterior, tá vendo? Que é essa definição aqui. Então, eu vou aplicar essa definição. Aplicando essa definição, eu posso subir esse 2 aqui. Subindo ele, o meu expoente que é positivo, ele fica negativo. Então, fica 2 elevado a menos 1. Certo? Isso. Aqui é 2, aqui também é 2. Posso cancelar as bases. Cancelou aqui, cancelou aqui. O que sobrou? Só os expoentes. Sobrou 2x é igual a menos 1. Tá ótimo. Como eu quero descobrir o valor do x, esse 2 que está multiplicando, ele vai para o outro lado, dividindo. Isso, se ele está multiplicando, ele vai fazendo o inverso da multiplicação. Qual é o inverso da multiplicação? Divisão. Então, x é igual a menos 1 sobre 2. Menos 1 dividido por 2, que é menos meio, né? Não precisa transformar em decimal, caso queira. É menos 0,5. Esse é o valor do x. Correto? Muito obrigado pela atenção. Até mais.